Olha, Deus quer fazer coisas novas entre nós. Você crê nisso ou não? E o desejo do meu coração é que a gente esteja sensível à voz do Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos trabalhando este ano aqui num tema muito importante. Discipule como Jesus. Esse é o tema deste ano, mas na verdade é para a vida, né, pessoal? Porque foi aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Ele disse: agora vão vocês e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Aqui está a ordem e aqui estamos nós. Mas nós precisamos ser capacitados por Ele. Porque ir para esta missão sem a capacitação que vem do alto, irmãos, não vai dar em nada. É verdade ou não? Então nós precisamos da capacitação que vem do alto. Que o Senhor nos capacite. E diante disso eu quero deixar um texto muito importante, um texto que você conhece, um texto bíblico lá de Efésios, no capítulo 5. E eu quero falar com vocês nessa tarde. Oi, por favor, Paulinho, me ajuda. Quero falar algumas verdades importantes baseado nesse texto. Livro de Efésios, no capítulo 5, o verso 15. Obrigado, amigo. Todos encontraram? Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos ler o versículo 18, irmãos? Juntos, na mesma versão? Vamos lá? Não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa tarde. Bom, irmãos, eu trabalhei numa série de mensagens lá em nossa comunidade, talvez aqui alguns acompanharam, foram 10 ministrações, falando sobre este tema, do ide e fazei discípulos. E eu, falando com os irmãos, numa primeira parte desta série, eu falei sobre a importância do ser, antes do fazer. Porque a gente, às vezes, sai na correria querendo fazer, mas a gente não é. E primeiro é necessário sermos discípulos. Você já é discípulo de Jesus? Nós somos. Essa é uma reflexão muito importante. Antes de fazer discípulos, antes da gente falar de prática do discipulado, de dicas, enfim, a gente primeiro precisa olhar para a nossa vida. O apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um olhar para dentro da gente. Não é um olhar para o outro. Ah, ele não é, o fulano é, aquele sim. Não é um olhar para o outro, é um olhar para nós, para mim, para você. É individual. Agora, gente, para se tornar um instrumento eficaz na obra de discipular, eu não tenho dúvidas, falo para vocês com toda certeza e convicção, que primeiro é necessário ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos capacita, ele nos fortalece, ele nos guia nesta missão que Jesus nos confiou. Porque, meus irmãos, sem o poder do Espírito Santo, nossas próprias forças e estratégias, elas são pequenas e
e limitadas, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos viver e transmitir a verdade de Deus com poder, com graça, com sabedoria e compaixão. Amém? Por isso, queridos irmãos, antes de enviar os seus discípulos, aqui bem lembrado pelo meu amigo pastor Davis, lá no livro de Atos, capítulo 1, antes de enviar os seus discípulos, Jesus os orientou a esperar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. Não foi assim? Diz a história. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito Santo não é apenas uma presença para nos consolar, mas também para nos equipar, a fim de cumprirmos a grande comissão de uma maneira eficaz. E um discípulo cheio do Espírito Santo, irmãos, um discípulo cheio do Espírito Santo, ele reflete o caráter de Cristo, ele tem uma vida transformada e ele é capaz de fazer outros discípulos também, agora de forma plena, porque ele é guiado e capacitado pela presença divina, presença de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, antes da gente sair para fazer discípulos, nós devemos, em primeiro lugar, buscar e permitir que o Espírito Santo preencha as nossas vidas. Amém, queridos? Nos moldando, nos transformando, para que nós possamos ser verdadeiros embaixadores de Cristo. E só assim a nossa missão como discipuladores será uma missão eficaz e frutífera para a glória de Deus. Amém? Agora, olhando para o texto aqui, e eu gostaria muito que você mantivesse a sua Bíblia aberta, o texto aberto, porque a gente vai passear aqui nos versículos para a gente ver algumas coisas muito importantes. Veja, aqui no verso 18, eu fiz questão de frisar com vocês, há uma ordem aqui no texto. Diz lá, no verso 18, na parte A, não vos embriagueis com vinho. Não é assim que diz o texto? Mas a ordem aqui mais importante não é essa. A ordem mais importante é a parte B. Deixem-se encher pelo Espírito. Veja, não se trata de uma ação única. É contínua. E, gente, isso não acontece naturalmente. Por isso que é uma ordem. Deixem-se encher. Deixem-se encher, está dizendo aqui Paulo. E na sequência, que nós vamos trabalhar aqui nesta tarde, a gente vai ver aqui na sequência, o texto nos mostra maneiras para abrir comportas ao Espírito e nos deixar encher. É isso que nós vamos ver aqui no texto. Quando nós nascemos de novo, quem nasceu de novo aqui, quem já entregou a vida a Jesus é uma nova criatura. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Olha que notícia maravilhosa, né? O Espírito Santo agora habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós somos como vasilhas debaixo de uma cachoeira. Pensa nisso. Uma vasilha embaixo de uma cachoeira. Agora, se nós formos como vasilhas tampadas, o que vai acontecer? Vai ser cheia a vasilha? Não, de maneira alguma. E assim, a palavra está nos dizendo aqui o seguinte, olha, tirem a tampa e deixem-se encher. Tira a tampa e deixem-se encher. E é isso que a gente vai fazer aqui, em nome de Jesus. Tirar essa tampa e permitir que esta graça repouse sobre nós e venha cada vez mais. Porque é da vontade de Deus nos encher continuamente, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Olha, Deus quer realizar isso na nossa vida todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Mas a pergunta que a gente vai pensar juntos aqui é a seguinte: como é que a gente abre comportas para que o Espírito Santo nos encha? Hein? Como abrir comportas para que o Espírito Santo nos encha? E o texto é claro. A Bíblia é uma bênção, né, irmãos? Porque a resposta está aqui. No próprio texto mostra para a gente como é que a gente tem que fazer para sermos cheios do Espírito Santo. E aí logo no verso 19, o primeiro aspecto que eu vou deixar o seu coração, estiver anotando, anote aí.
Primeiro aspecto importante é este, diz o verso 19, falando entre nós com salmos. Vamos repetir lá, está na tela, vamos lá. Falando entre nós com salmos. Mas o que é falar com salmos? É aí que está o negócio. Será que falar com salmos entre nós é a gente abrir o livro dos salmos e ficar repetindo salmos um para o outro? É isso que a Bíblia está falando? Falem entre vocês com salmos. Então a gente abre o texto dos salmos e começa a repetir um para o outro. Olha, veja bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No livro dos salmos, o que a gente encontra aqui? De maneira geral, nós encontramos pessoas reais, abrindo o coração, extravasando sua dor, tristezas, conflitos, sofrimentos e também alegrias, e também esperanças. Então, quando a gente aqui, meus irmãos, quando a gente lê os salmos, nós percebemos que nós somos pessoas semelhantes a estas pessoas que escreveram os salmos. Então, veja bem, salmodiar salmodiar não é repetir os salmos. Salmodiar é outra coisa, é expressar o que há neles entre nós. Isso é salmodiar. Entenderam ou não? Sim ou não? Agora, para a gente abrir comportas ao Espírito, para que Ele nos encha, eu aprendo uma lição linda. É preciso ser verdadeiro nos relacionamentos e expressar o nosso interior. Que é um grande desafio para mim e para você. Porque eu acho interessante que às vezes nos nossos pequenos grupos, ou dentro da igreja, a gente fica discutindo apenas aspectos teológicos, né? E a gente fica querendo saber qual é o sexo dos anjos. Os temas que não levam a nada. E queremos saber e discutimos tantas coisas, e parece que a gente nunca abre as comportas da alma. A gente não mostra quem realmente a gente é. A gente está preocupado com assuntos teológicos. São importantes? Sim. Mas a gente não fala da gente. Quem a gente é. E quando você vê os salmos, os salmistas eram assim. Eles falavam deles. Dos sofrimentos, das lutas, das dores, dos pecados, das angústias, das tristezas. Então, gente, nós precisamos de gente que nos conheça de verdade, que conheça as nossas dores, que conheça as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque isso traz cura. Amém, meus irmãos? Gente, o plano de Deus, eu creio que é que sejamos uma comunidade terapêutica, mas, meus queridos, é difícil nos relacionarmos numa reunião grande assim. É difícil. E é por isso que o melhor lugar para que isso aconteça são os pequenos grupos, são as células que nós temos em nossas comunidades. Agora, veja bem, nós precisamos ser como uma pista de mão dupla, porque o texto está falando entre nós com salmos. Falando entre nós com salmos. Então, gente, falar com salmos é abrir o coração, é falar sobre a nossa vida e às vezes sobre as coisas mais vergonhosas da nossa vida. Claro que a gente não vai falar para qualquer um, óbvio. Você não vai sair contando a sua vida, as suas dores e angústias para qualquer pessoa. Você vai falar para gente madura, gente que ama Deus, gente fiel ao Senhor que vai poder te ajudar. É ou não é, queridos? Eu acho interessante porque tem muitas pessoas que têm depressão por represar as suas emoções. O camarada está uma bomba, não é? Ele está deprimido, está em depressão, ele represa ali as suas emoções, ele não expressa as suas emoções, não fala das suas dores, e por isso que nós precisamos de amigos para nos acompanhar, para estar conosco, para orar por nós, meus queridos irmãos. Então, gente, falar com salmos aqui, falar com salmos é abrir ao outro as nossas fraquezas. O que é falar com salmos, meus irmãos? É abrir aos outros, o quê? As nossas fraquezas. E nesse relacionamento de intimidade é que nós somos curados. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? De maneira prática, pare de fingir. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pare de fingir. Pare de ficar tentando mostrar somente a sua face polida.
Pare com isso. Seja real. Seja verdadeiro, meus irmãos. Porque é muito interessante, porque tem gente que finge uma espiritualidade e dizem, por exemplo, que é crente não chora. Eu não é? Aquelas frases populares que a gente conhece, homem que é homem, não chora. Homem que é homem, não toma mel, come abelha. Vocês já ouviram essas frases? Homem que é homem, não bebe água, toma solução de bateria. O que mais? O David deve conhecer mais essas coisas também. Essas frases. E na igreja, veja, aqui na igreja parece ser assim. Crente que é crente não chora. Crente que é crente só vitória, só glória. E aí, meus queridos irmãos, você sabe que eles usam frases de efeito dizendo o seguinte: não, é porque todos os meus problemas estão na cruz, eu sou vencedor, aleluia. Aí quando você olha a vida do fulano, vai de fracasso em fracasso. Então suspeite de gente que é campeão em tudo na vida. Suspeite de gente assim, porque essa não é a vida. A vida, vocês sabem como é que funciona. Nós temos vitórias, conquistas, mas temos derrotas, fracassos e muito aprendizado. Mas nós sabemos que, acima de todas as coisas, o Senhor continua nos amando, nos dando chance, nos dando oportunidade, nos perdoando, nos levantando. E se o Senhor é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, esse tipo de espiritualidade que às vezes tem dentro da igreja não é boa, pessoal. Não é boa, não é isso que Deus espera de mim e de você. Porque espiritualidade boa, espiritualidade saudável, é aquela que deixa a gente ser gente. Essa é a espiritualidade boa. Que nós podemos, é aquela espiritualidade que nós podemos sorrir, que a gente pode chorar, desabafar, questionar, que nos torna mais humanos. É isso, meus irmãos. Para nós sermos espirituais, a gente não precisa jogar o nosso lado humano fora. Não, pelo contrário, nós devemos ser verdadeiros, devemos ser autênticos, e Deus quer que nós coloquemos para fora toda dor, todo conflito, a raiva. Às vezes você tem raiva ou não? Sim ou não? Pensei que estivesse falando só com um anjo aqui. Pois é, queridos. Porque, gente, colocar para fora, porque isso é falar com salmos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quantos querem ser cheios? A gente tem uma missão. Qual é a nossa missão? Ir e fazer discípulos. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas primeiro nós precisamos ser. Precisamos tratar o primeiro ser. A nossa vida, o nosso coração. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo está aqui. Falar com salmos, abrir a nossa vida, as angústias, as nossas dores. Deus está à procura de gente que não finge. Oh, glória! Então, tenha coragem. Que nós, irmãos, tenhamos coragem. Tenha coragem de ser real. De ser autêntico. Porque a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Oh, glória! Irmãos, queridos, nós somos todos iguais aqui. Todos iguais, nós temos as nossas fraquezas, as nossas mazelas, e ninguém é melhor do que ninguém. Você pode ter certeza disso. Aliás, a cruz nos nivela por baixo. A cruz nos nivela por baixo. Nós estamos todos no mesmo barco. Então você quer ter saúde plena, seja uma pessoa real. Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não rejeita o coração sincero. Deus não rejeita o coração autêntico e verdadeiro. E isso abre comportas ao Espírito Santo para que Ele nos encha. Amém? O texto está mostrando para nós qual é o caminho para a gente ser cheio do Espírito Santo. Aí vem um segundo ponto, anote aí. Cantando e louvando de coração ao Senhor. É o segundo ponto.
Pode passar lá, por favor, amigo. Cantando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos repetir, aqui está na tela. Vamos lá, irmãos. Irmãos, a música é algo fantástico. Isso que nós fizemos aqui, isso aqui tem um poder tremendo. Que às vezes a gente não tem noção. E não consegue entender a dimensão disso. A música dedilha as cordas, irmãos, do nosso ser interior. A música é fantástica. A música ela penetra onde a pregação não chega. Veja Davi. Não é? Davi ele tocava para Saul e a música penetrava onde o inimigo estava alojado. E quando Davi tocava, diz a Bíblia, diz o texto bíblico, que o espírito mau saía de Saul. É assim ou não? Então veja, através dos hinos e dos cânticos espirituais, nós nos aproximamos de Deus, nós nos relacionamos com Deus. Durante a adoração, nós demonstramos o nosso amor, nós expressamos a nossa admiração, nós declaramos com alegria as verdades da palavra de Deus. E olha, queridos, por vezes nós também cantamos chorando, passando por dores, conflitos e com a alma batida. Quantas e quantas vezes chegamos a um encontro como esse chorando no meio do louvor, sim ou não? Já aconteceu isso com você também? Pois é, mas pense uma coisa comigo, quantas vezes nós chegamos assim, tristes, abatidos, e através de um cântico, nós fomos curados, fortalecidos e abençoados? Eu conheço gente que foi curada através de uma canção, no tempo da adoração, onde ninguém precisou colocar a mão e orar por uma cura, mas através do louvor, da adoração, pessoas foram curadas, foram abençoadas, foram fortalecidas. Por isso que outra maneira de abrir comportas ao Espírito é cantando e louvando ao Senhor de coração com hinos e cânticos espirituais. Isso a gente não faz só quando a gente está reunido aqui, né? Nos cultos, mas também no nosso carro, escutando lá, eu te louvarei, te glorificarei. Então, inclusive, irmãos, orem por mim. Não é porque eu estou segurando aqui, é sério. Eu tive uma inflamação nas minhas cordas vocais e eu estou proibido de cantar. Pelo médico. Porque não é possível um negócio desse, fica me proibindo dessas coisas, né? Mas assim, eu tenho que... É uma recuperação que acaba sendo lenta, né? Então eu estou quase um mês praticamente sem cantar. Ainda minha voz voltou mais, porque eu estava mais rouco, a voz estava mais craquelada, como diz o médico, né? Tipo, fazer um exame, tomar uma medicação. É um processo lento, eu vou ter que ter um acompanhamento de fono. Tem uma fono aí ou não? Não? Tá. Senão ela me dá bronca. Mas então, eu vou ter que ter um acompanhamento. Então, para mim está sendo uma luta com isso. Mas, enfim, os que esperam no Senhor... Como? Você quer? Hã? Boa. Os que esperam no Senhor cantarão novamente. Diz o texto. Ai, meus irmãos, pois é, estou esperando no Senhor, mas enfim. Orem por mim, tá? Orem por mim sobre isso. Agora, é por isso que a gente precisa levar mais a sério esse tempo de louvor e adoração na igreja, nas nossas comunidades. Não como mais um momento no culto. Tem muita gente que tem ideia do seguinte, esse momento aqui de cânticos e adoração, vamos fazendo aí alguma coisa, vamos cantando alguma coisa até o povo chegar. É um passatempo. Não, querido, isso aqui é tão importante. Eu pergunto, como é que você vem ao culto, hein? Você se prepara? Nós nos preparamos para estar reunidos aqui? Qual é a expectativa que nós temos, irmãos? Há uma expectativa no seu coração? Porque se você não tem expectativa nenhuma, nada vai acontecer. Mas se você vem com uma grande expectativa de que o Senhor fará grandes coisas, você pode ter plena convicção de que grandes coisas o Senhor fará.
Você crê assim? Então a gente precisa vir com expectativas de que Deus vai falar conosco enquanto nós expressamos a Ele a nossa alegria, o nosso louvor e até os conflitos da nossa alma. Gente, há uma batalha espiritual enquanto nós louvamos a Deus. O louvor causa um impacto tremendo no reino das trevas. O louvor é uma arma de guerra. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. O louvor como diz o texto lá de Isaías 30:32. 30:32 diz: profeta Isaías profetizou contra a Síria, dizendo o seguinte: e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, está se referindo ao inimigo, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. O que é que está dizendo esse texto? Que enquanto houver adoração, enquanto nós estamos levantando as nossas mãos, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, há uma batalha no mundo espiritual, mas, diz o texto, tamboris e harpas, adoração, o Senhor vai estar castigando o nosso inimigo. A vara justiceira, como diz, a cada pancada da vara justiceira, do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá adoração. Haverá adoração. Cada vez que nós cantamos, irmãos, cada vez que nós aplaudimos, cada vez que nós erguemos a nossa voz em adoração, o bordão do juízo de Deus recai sobre o inimigo. Quantos creem nesta verdade, digam amém. Amém, meus irmãos. E como resultado disso, sabe o que acontece? Pessoas são curadas. É por isso que tem gente curada no meio do louvor. Pessoas são libertas. Pessoas são renovadas, outras restauradas. E o mais importante é que o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Louvado seja Ele. A nossa luta não é contra a carne, meus irmãos, e sim contra principados e potestades e hostes da maldade nas regiões celestiais. Como diz Efésios 6. Então, gente, nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos. Qual é? O louvor. Vamos parar de guerras uns contra os outros aqui? E vamos gastar esse tempo e as nossas energias contra o nosso verdadeiro inimigo. Em nome de Jesus. E temos uma arma poderosa que é o louvor. É o louvor. Louvado seja o Senhor. Isso abre comportas ao Espírito Santo. Bom, gente, como vocês sabem, eu por muito tempo ainda continuo, mas agora num ritmo menor, por causa da minha função hoje, de pastor até de uma igreja local. Eu sempre andei muito, viajei muito. Gravei na época até LP. Quantos são da época do LP aqui? Deixa eu ver. Entrega. Não, tem uns aqui que não levantaram a mão, mas eu sei que é do LP também. Não se faz de jovenzinho, não, que você não é. Você é da época do LP. Cadê os irmãos da época do LP aqui? Deixa eu ver. Pois é, eu sou dessa época. Vixe, Jesus. LP, fita cassete também. Aí a gente achou que estava bem moderno, CD. Nossa, a modernidade chegou. CD. E agora, queridos? Você quer escutar minhas músicas? Você precisa acessar as plataformas digitais. Não é? Spotify, Deezer, Google Play, enfim. Mudou, mas, gente, eu gravei os CDs que vocês conhecem, as músicas que vocês já sabem. E ao longo dessa minha trajetória, eu recebi testemunhos de pessoas que foram tocadas, curadas, libertas. E eu sempre guardei. Eu tenho guardado lá vários testemunhos daquilo que Deus realizou através do meu ministério, através do louvor e da adoração. E aí eu separei dois testemunhos. Olha que interessante. Olha só, uma pessoa me escreveu. O André Saba, de Capão Bonito. Testemunho curto. Através do louvor, reconheci Jesus como o verdadeiro Senhor da minha vida. Eu era um ateu convicto e depois iniciante no satanismo. Mas experimentei a graça de Deus depois de ouvir uma de suas músicas. Quando você esteve na minha cidade, você ministrou sobre a esterilidade de Sara. E neste momento, Deus me curou porque eu era estéril. Minha esposa está esperando um filho. Glória a Deus. Legal, né, gente? Aí o outro testemunho aqui.
do Marcos do César Carmo Leite, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Formosa, um bairro próximo nosso lá, em São Paulo. Ele diz assim: eu tinha problemas em todas as áreas da vida, espiritual, familiar, financeira, ministerial. Estava mal, deprimido, minha vida ia piorando. Certo dia ouvi o CD Rei do Universo, meu CD, o primeirão, que tem a música Eu Te Louvarei. Eu ouvi o CD Rei do Universo e então a minha casa se encheu de louvor e o meu coração encheu-se de paz e alegria. E eu chorei na presença de Deus e então o Senhor fez algo em mim. Comecei a ser restaurado, curado e o Senhor concedeu vitória sobre as minhas crises. Glória a Deus, não sou mais a mesma pessoa, declara ele. Louvado seja o Senhor. Então esse é o segundo aspecto, cantando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Faça isso sozinho, na célula, aqui, quando nós estamos reunidos na grande celebração, em todos os lugares, louvemos ao Senhor. Amém? E isso abre comportas para que o Espírito Santo nos encha. Terceiro, anote aí por favor, o texto fala com a gente aqui. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Você pode repetir comigo? Vamos lá, irmãos. Dando graças constantemente a Deus Pai. É o verso 20. Gente, quem confia em Deus é capaz de ter um coração agradecido por tudo. Tanto pelas coisas boas, quanto pelas coisas ruins. Agora, o contrário de adorar é reclamar. É o quê? E todas as vezes que nós reclamamos de qualquer coisa, nós estamos fazendo o contrário de adorar. Contrário. Por isso que outra maneira como nós podemos abrir comportas ao Espírito Santo é dando graças por tudo. Tendo um coração agradecido. Está chorando? Louve. Não diz o cântico lá? Como é que diz mais? Você que gosta de Cassiane mesmo? Das músicas da Cassiane lá? Está chorando? Louve. Corinthians está ganhando? Louve. O quê? O Bahia está... Chore. Ai, Jesus. É assim, diante das dificuldades, louvemos ao Senhor. E é nesse momento que é difícil a gente encontrar corações gratos. É no tempo da dor, da adversidade. Alguns vão dizer o seguinte: mas como é que eu posso, Ronaldo, ser grato a Deus diante de tantos problemas que eu estou vivendo? Diante de tanta dor, tristeza que eu estou enfrentando, queridos. Vocês sabem que a ingratidão é um mal que nos afasta de Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante, ele diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, olha o que ele diz, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos. E o quê? Ingratos. Então, portanto, meus queridos, a ingratidão afronta a Deus, porque ela é um espírito mundano dos últimos tempos. É uma afronta ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ele nos ensina a dar graças constantemente a Deus por todas as coisas, ele está dizendo que é a Deus que nós devemos a nossa vida, o nosso sustento e o que somos. É o Senhor. Então nós precisamos ter um espírito de gratidão a Deus e para com tudo aquilo que Ele tem feito, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, irmãos. Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Sim ou não? Todos nós aqui, sem exceção, temos motivos para dar graças a Deus. Todos nós, sem exceção. O fato de nós estarmos aqui já reunidos é um grande motivo, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Grande a fidelidade do nosso Deus. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos hoje aqui. É por isso que eu não consigo entender, muitas vezes,
um evangelho que é pregado, onde se dá ordens para Deus, onde se determina o que Deus tem que fazer, onde o homem se coloca como Senhor e Deus é um mero servo. Eu não consigo entender isso. Olha, você precisa determinar para Deus, você precisa exigir os seus direitos de filho. Exija de Deus, coloque o dedo na cara de Deus, vamos deixar Deus sem graça hoje, hein? Colocar ele no canto de parede. Eu não consigo entender esse evangelho, queridos. Porque como é que nós podemos determinar algo para Deus? Como eu e você podemos fazer isso? Exigir algo dele? Isso é uma arrogância, isso é diabólico, gente. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver. Porque nós precisamos entender que se nós estamos aqui e juntos vamos bater na porta dos céus, não é para dizer, eu exijo, eu determino, eu quero a minha bênção. Não, mas é para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas derrame a tua graça, teu favor, tua bondade, teu perdão. É assim que nós devemos nos aproximar diante do Senhor, porque um coração quebrantado, um coração contrito, tu, ó Deus, não desprezará. É este o coração que nós precisamos ter, coração quebrantado. Você deseja ter esse coração? Nós precisamos ter esse espírito de gratidão a Deus, queridos. Deus tem sido tão bom. Infelizmente, parece que hoje em dia há pessoas que só encontram amarguras em todas as experiências da vida. Tudo é ruim, tudo está mal, é péssimo. Nada é bom. A igreja não é boa, os irmãos não são legais, o pastor não é bacana. A vida é pesada, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é ruim. Há pessoas que só conseguem ver um problema pelo seu lado mais negativo. Então, sabe, gente, está na hora, se a gente quer ser cheio do Espírito Santo para fazer discípulo mesmo, está na hora da gente pedir para Deus que tire dentro da gente essa tendência nossa de sermos sempre negativos e ingratos. Arranca de mim, Senhor, esse coração duro, ingrato, azedo. Gente, como é que nós temos que enfrentar os momentos amargos da vida? Como é que nós vamos enfrentar? Nós vamos ficar nos queixando dos ferimentos? Ou nós vamos trazer à nossa memória aquilo que traz esperança? Nós vamos ficar apenas questionando Deus e nos queixando das dores da vida? Ou nós vamos trazer a lembrança, trazer à nossa mente as lembranças daquilo que Deus fez, as bênçãos que Deus já nos concedeu? Qual é o caminho que nós vamos adotar, queridos? Porque um coração agradecido faz o rosto brilhar em meio à turbulência. Um coração agradecido, queridos, nos enche de alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor renova as nossas forças. Um coração agradecido abre comportas ao Espírito Santo para que Ele nos encha com a sua presença e esperança. Amém? E por último aspecto, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, diz o texto. Vamos ler juntos, irmãos? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Leia mais uma vez para eu tomar água aqui, por favor. Que é o verso 21. Então, para nós abrirmos comportas para que o Espírito Santo nos encha, meus irmãos, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Ixi. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses no capítulo 2, verso 3 em diante, ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Aí alguém pode perguntar, mas como é que eu considero? Como considerar o outro superior? Como? E aí Paulo continua dizendo no texto, do verso 5 em diante, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. O que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo. Primeiro. Segundo, vindo a ser servo. Jesus está falando de Jesus. Tornando-se semelhante aos homens.
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E na continuação, eu citei aqui, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e embaixo da terra, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como considerar o outro superior a mim mesmo? Sabe como que a gente faz isso? É olhando para o meu próximo da perspectiva de que ele não me deve nada. Ele não me deve nada, que eu tenho obrigações para com ele e que ele não tem nenhuma obrigação para comigo. Olha o exercício. Pois é, porque eu sou o seu servo. É assim, queridos. E depois de ter feito tudo ainda, tudo pelo outro, ainda chegar à conclusão de que eu não fiz mais nada do que minha obrigação. E quando nós agimos assim, queridos, nós nos sujeitando uns aos outros, você imagina se a gente andar assim, caminhar um olhando para o outro, agindo assim um com o outro, isso vai abrir comportas ao Espírito Santo para que ele encha a nossa vida. Em nome de Jesus. Você quer ser cheio do Espírito Santo, hein? Sabe, viver cheio do Espírito Santo não é apenas emocional, não é uma experiência emocional de culto. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas na hora do culto. Ah, que tremendo, gritei, rolei no chão, fiz, aconteci, estou cheio do Espírito Santo. É mais do que isso. É tão gostoso as manifestações, né? Os dons, aquilo que Deus faz entre... Sim ou não, irmãos? A gente é abençoado, mas, gente querida, a gente precisa ter entendimento que viver cheio do Espírito Santo não é apenas isso, essa experiência que me agrada, uma experiência emocional, mas é uma transformação diária que nos permite viver com propósito, com poder. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados agora a ser discípulos fiéis e, consequentemente, a fazer discípulos de maneira verdadeira e eficaz. É só assim. O Espírito Santo de Deus nos guia, nos dá direção, nos ensina. O Espírito Santo de Deus nos fortalece para nós vivermos em unidade, para cumprirmos nossa missão com alegria e para sermos testemunhas vivas do amor de Deus. Amém? Você deseja isso ou não? Portanto, queridos, ao sairmos para fazer discípulos, porque essa é a missão que Jesus deixou a mim e a você. Vão e façam discípulos. Qual foi a missão? Vão e façam discípulos. Então, ao sairmos para fazer discípulos, que a nossa vida seja uma expressão do Espírito Santo em nós. Que seja assim. Que nós sejamos verdadeiramente, irmãos, cheios do Espírito Santo. Que nós possamos refletir a glória de Deus e cumprir a grande comissão com fidelidade e poder. Que o Senhor nos capacite e que os homens, vendo as nossas boas obras, eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. E assim nós glorificamos ao Pai que está nos céus nessa noite. Nós temos uma missão pela frente aí. Vão e façam discípulos. Mas nós primeiro precisamos ser discípulos e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? A gente pode orar juntos aqui nesta tarde, clamando ao Senhor: Senhor, encha-nos com teu Espírito. Você pode fazer isso? Vamos fazer isso? Faça você agora, faça você. Quiser levantar suas mãos, tenha liberdade para levantar as mãos, para que o Espírito Santo encha a sua vida, para que Ele te capacite. Ô Santo Espírito de Deus. Vá orando, levante a sua voz. Nós vamos cantar aqui com os irmãos. Mas ore ao Senhor, diga: eu quero, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Em nome de Jesus, faça isso, por favor.
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai meu coração, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Amém, glória a Deus. Vamos dar as mãos agora, vamos dar as mãos juntos nessa tarde, vamos orar, vamos levantar um clamor agora juntos e dizer: Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo, enche-nos, enche-nos. Faça isso comigo, com meu irmão. Levante a sua voz e comece a orar, comece a clamar ao Senhor.